Olá, pessoal da Canadá Smart, como é que vocês estão? Olá, tudo bem? Meu nome é Shirley. E eu sou o Thiago. Estamos aqui reunidos para mais um podcast do Canadá Sem Filtro. É, e hoje nós vamos conversar sobre as notícias que teve no final de outubro, referente ao grande corte na imigração, que, ao meu ver, foi uma boa notícia, né? Parece que é uma péssima notícia, mas na verdade não é, e vocês vão ver só. Exato. E, assim, muita gente está surfando na onda aí, principalmente aí umas 2 semanas atrás, dizendo que, e apavorando muitas pessoas, dizendo que a imigração do Canadá acabou, Acabou o Canadá. que o meu sonho foi destruído, meu É, Deus do céu, nossa, que mudanças que prejudicaram muita gente. E a gente vai provar para vocês que não, entendeu? E isso é para vocês manterem na sua cabeça e sempre ir atrás de fontes confiáveis. E isso não é a gente que está falando, não, isso são os números que mostram, tá? eu tenho os números aqui É. que a gente deu uma pesquisada e Assim, vamos primeiro falar de tipo do que foi o anúncio, né? O anúncio que foi o Trudeau, no mesmo dia em que ele teve uma reunião com o partido dele, que é os liberais, e eles queriam convencer o Trudeau a renunciar. Tá? O Trudeau é o primeiro-ministro. E a reunião durou a semana inteira, não, a manhã inteira, e aí ele disse que não ia renunciar, tá? E aí ele, logo depois, ele deu esse anúncio de que ele ia cortar, fazer um grande corte na imigração, nos números da imigração. Conforme tinha sido anunciado, nos anos anteriores, eles teriam em meta trazer 500 mil residentes permanentes para o É Canadá, né? É, aproximadamente 500 mil. Né? todo ano 500 mil, tá? E aí, essa foi o que atingiu ano passado e no ano anterior. Foram 500 mil novos residentes permanentes, tá? E aí ele anunciou que nos próximos 3 anos ele iria fazer um corte Ia e ia reduzir. reduzir esse número de 500 mil progressivamente até 365 mil. É, exato. E então, o que a gente quer mostrar para vocês e provar é que esse número não é tão assustador quanto parece. Não é ruim. Porque assim, se a gente vê ao longo da história, desde quando que a gente tem os números? Eu Desde tenho os números desde 2018, que foi 2018. quando a gente imigrou, que a gente veio para cá, na A verdade, gente né? veio como ele estudante, É, international student, e eu com Open Work Permit. sim. E naquela época, o Pra gente, o Canadá tava em alta, sim, né? e naquela época nós tínhamos que 300 e O quê? o disponível que o governo do Canadá disponibilizou para novos imigrantes. 313 mil. 313 mil. E naquela época era bastante, já era Sim, já bastante, era né? bastante. Por quê? Porque o Canadá queria gente e tal. A gente foi em diversas palestras lá no sul, do pessoal dizendo, eu me lembro até hoje de um senhor, um canadense, falando, o que vocês acham, qual é a população do Canadá, não sei o quê. É, Aí um falou lá, 100 milhões, só se for de ursos, o cara falou, sim. né? Mas, então, 313 mil em 2018 já era bastante. Era bastante. E até então, tava assim, oscilando, mas a média era mais ou menos 250 mil. 250 até 300 e poucos mil, né? É. E aí, eu tenho os números aqui do 2018 foi 313 mil, 2019, 284 mil, 2020, que foi o ano da pandemia, ninguém entrava, então só quem estava aqui recebia a residência permanente, que foi o ano daquele sorteio de quem tinha 74 pontos, foi 226 mil. Caiu, Caiu. despencou. Ok, 226 mil ainda é bastante, Muito. E isso se tá? dá porque muita gente foi autorizada a estudar online. Online, Então eles já consideraram como se a pessoa estivesse aqui no Canadá já É que estudando. esses números é residência Ah, permanente. sim, sim. Residência permanente, então, tipo, ok, pessoas que poderiam vir de fora ou É, pessoas que estavam aqui dentro. Por exemplo, nesse ano de 2020 foi o ano que a gente conseguiu a residência permanente. isso. E então o número estava 226 mil. Então, praticamente todo mundo que tinha um ano de experiência canadense conseguiu a residência permanente naquele ano, porque eles não estavam trazendo ninguém de É, fora. é. Ninguém. Tipo, Foreign Skilled Worker, que é uma das categorias do Express Entry, né?
não foi chamado, porque não podia, a pandemia fechou tudo, né? Aí, curiosidade, no próximo ano, 2021, de 226 que estava em 2020, foi para 493, ou seja, mais que dobrou. Então, assim, deu aquele boom aqui no Canadá. Uau, o Canadá quer todo mundo, vamos lá, galera. Só que deu problema das casas, não tinham estocado, que não tinha casa disponível para tanta gente E isso veio aparecendo ao longo dos ao longo do anos, né? tempo, é. Então, de 2021 até 2025, até 2024, esse ano que a gente ainda está, o número está em 400 e poucos mil, quase 500 mil. É, Então, assim, a gente já vem vendo há uns 2, 3 anos que não tem casa para todo mundo, é, né? E a gente tem notado de um ano para cá, 2 anos para cá, muita gente que não tem onde morar. moradores de rua, Seja porque não consegue mais pagar o seu pagar aluguel. mortgage, É, ou não consegue pagar o aluguel, né? Ficou muito caro. Só é. que aqui a pessoa que mora na rua é um pouco diferente do Brasil, que eles ainda moram em barracas, Em né? barraca de acampamento. Barracas de acampamento e levam seu carrinho de compras aí que eles conseguem no supermercado. O supermercado até faz vista grossa, assim, eu acho. Tipo, deixa o coitado levar um carrinho para ele levar as coisinhas dele, né? E eles não dormem em papelão ou embaixo de um ponte. Quer dizer, se você Em for para Toronto, Toronto, você vê, né? Mas aqui em Sarnia, uma cidade É, pequena, o ano que a gente chegou, eu nunca tinha visto um também morador de nunca rua tinha ou visto. mendigo. Não tinha. Nunca tinha visto, nunca. Nunca. E aí tem um parque aqui mais pro centro da cidade que a gente vê várias Tendinhas. tendinhas uma do lado da outra, né? Barraca, né? É. Várias barracas uma do lado da outra. E, assim, eu não sei o que eles fazem que não dão jeito nisso, mas conseguem botar banheiro químico lá, conseguem botar segurança lá nesse parque, tem assistência social que vai cuidar das pessoas, de repente fazer alguma comida, alguma coisa, algum mantimento ou higiene pessoal. Então, por que não pega tudo isso e dá um jeito de fazer um abrigo Ou um pegar ginásio para Minha botar? Casa Minha Vida Tem Jeito, sei lá, do Brasil. Porque aqui as casas ou apartamentos são gigantes. É, Não tem, tipo, uma casa intermediária ou uma casa super, super simples, básica. Não tem. Eu sim. nunca vi. É. Então, tipo, em vez de fazer um montão assim, tipo, quarto, cozinha, ou quarto e sala, tipo, sabe? Uns kitnet, só para quem tem baixa renda. É. Porque aqui o baixa renda é a pessoa que mora numa townhouse. Tipo, a gente. Né? A gente não tá naquelas townhouses assim que tem 10 uma do lado da outra, Não mas é. a nossa casa é geminada com uma outra casa, não é uma É. casa sozinha. Uma casa sozinha que custa muito mais. Então, se a gente for dar uma volta aqui no bairro, vocês já devem ter visto em algum shorts, algum outro vídeo, a maioria das casas aqui são geminadas, né? É, que é Uma do lado tipo colada na outra. sobrado, colado, dividir parede. Mas Divide a aí, parede, é geminado. é, Então, para até ficar mais barato, enfim. Mas tem essas townhouses, que seria tipo a kitnet do Brasil, mas não tem aquele apartamentinho pequeno, aquela casinha pequena que a é, pessoa de baixa renda mesmo poderia morar, né? que é tipo esses programas populares do governo no É. Brasil. Talvez com uma mudança na economia, saindo da pandemia e a taxa de juros baixando É, agora, a taxa de juros talvez tá toda baixando. essa questão econômica volte a trazer um poder aquisitivo maior para as pessoas, né? É, E essas pessoas que hoje moram assim consigam de repente voltar a pagar um aluguel, alguma coisa. Mas aí a questão social é bem mais embaixo, porque tipo, tem emprego para essas pessoas? E aí entra também a questão de muita gente de fora pegar o emprego que é daquele o entry canadense, level, né? Quem tá começando no mercado de trabalho, né? Que quer jovens, né? começar num emprego assim, iniciante, né? Mas o que a gente quer dizer é que se comparar os números, a projeção dos próximos 3 anos, ainda assim fica maior do que o número dos anos que a gente veio. Por É, exemplo, 2018, 3 mil, não, 313 mil. 313 mil. E para o próximo ano a projeção é 395, 2026, 380 e 2027, 365. Então, assim, é bastante É gente muita gente ainda. ainda. Muita gente, muita gente. Não é 500 mil? Não é. Mas ainda é muita gente. E se você for ver para as pessoas que já moram aqui, é uma melhora. Porque É, vai melhorar em toda a situação. Tipo, não que eu seja fã do Trudeau,
mas melhora porque o emprego, você limita, né, a quantidade de gente que está aqui e principalmente a questão das casas, né. Nós vamos fazer um vídeo também sobre real estate, sobre imóveis. Pode ser que já tenha saído, ou você está vendo isso aqui depois, mas a questão de moradia é uma coisa que impactou muito na economia do Canadá, né? Canadá. O Trudeau deu esse anúncio para tentar salvar o pescoço. Acho que foi a última, assim... Último suspiro. Tipo, me salvem, vou falar que vai cortar, porque, tipo, tá todo mundo pressionando. Tá faltando emprego, não tem moradia. E esse monte de gente internacional. E sem falar que ele tá com uma briga feia com o primeiro-ministro lá da Índia. Sim. Nossa. Então, tipo assim, a maior população de estrangeiros aqui é da Índia. Da Índia. E aí o Trudeau... Chineses tem bastante. Tem, mas Índia é disparado na frente. Eu vou fazer um post sobre isso. E aí, ele brigando lá com o cara da Índia, tipo, vai barrar. Assim, não vai favorecer os indianos de vir. Que isso também já é um ponto bem positivo para nós brasileiros que quer vir porque a porcentagem de imigrantes vindo da Índia vai cair. Com certeza, com essa briga, sabe? Daqui a pouco eles vão cortar relações totais. Tipo, vistos para indiano não estava mais sendo emitido. Mas talvez em função dessa briga Dessa briga. Né, esse desentendimento com o Justin Trudeau. Sim. Mas, assim, diferentemente do Brasil, aqui eles podem abrir uma eleição a qualquer momento. Basta ele querer. E o concorrente dele a toda hora no parlamento fala, então abre aí uma eleição, carbon tax election, que eles falam. Então põe aí, né? Tipo, ele fica instigando, assim, porque eles discutem muito, debatem muito no parlamento, né? Que é parlamentarismo aqui. Então, eles discutem muito e eles sempre falam, então abre a eleição, que eu acho que tem prazo para acontecer, eu acho que é até outubro do ano que vem, alguma coisa assim. Realmente não sei. Não sei muito a fundo, mas eu sei que eles sempre estão querendo abrir isso, porque a popularidade dele caiu. Caiu horrores. Então pode ser que numa próxima eleição ele realmente saia, né? E, de novo, pode mudar tudo, essa questão de briga com a Índia pode parar, pode voltar ao normal, mas eu acho que a questão dos níveis de imigração, acho que isso eles não vão mexer mais, né? Pelo menos até 2027, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas até lá, gente, vocês que estão aí se planejando, os números ainda estão altos, tá super a favor de vocês. E não desista, continue fazendo o seu plano, continue fazendo o que você tem que fazer, porque se é a sua vontade, se é o seu sonho vir morar legalmente no Canadá, não perca as esperanças por causa dessa notícia, que para mim não foi ruim. Tem muita gente, que nem a gente falou, surfando aí na onda, que acabou, que não sei o que tá ruim, vou mudar, muita gente desistindo do plano. Vou para outro país, Canadá não dá mais. A gente teve uma notícia ruim no começo do ano, né, um pouquinho depois do começo do ano, teoricamente, mas é tudo, eu acho que em função de querer melhorar tudo que aconteceu desde a pandemia, né, desde 2021. Eles realmente, de repente, analisando, tipo, todas as metas que, tipo, não, erramos feio aqui, vamos tentar dar uma ajustada. Mas é que nem a Shirley falou, não deixe o seu plano no Canadá morrer. Sim. E deixa ele vivo, e quando você vê a melhor oportunidade, a melhor janela, assim, para você vir, você já tá com tudo pronto. Já tá tudo pronto, você já tá programado aqui para vir, né? E viver essa experiência e viver num país de primeiro mundo, né? Acho que é isso. É isso, né? Bom, falamos bastante sobre isso aí. Sobre os tem bastante coisa na internet, de repente, quiser dar uma pesquisada, até no próprio site do governo do Canadá, você pode ver esses números lá. E, enfim, né? Não perca as esperanças. E a gente está aqui para conversar com vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa específica que vocês esqueceram, que a gente esqueceu de falar e vocês queiram perguntar, escreve aí nos comentários pra gente. Deixa uma linha aí pra gente que a gente sempre responde. E é sempre bom ter vocês por aqui, dando esse apoio pra gente, fazendo o nosso canal crescer, tá ok? Sim. E também comente aí se você está gostando desse formato que a gente trouxe, além dos nossos vídeos, se vocês gostam desse podcast.
para a gente sempre estar E melhorando. quais assuntos, né, que Quais você assuntos que vocês gostaria de ver gostariam? no podcast que a Exatamente, gente... quer saber alguma coisa específica, e a gente vai atrás e traz informações aqui para vocês, tá certo? E não se esqueça, a sua jornada começa aqui. Começa aqui com a gente. Curte, comente, compartilhe Compartilhe e para se inscreva. todo mundo que queira aí saber mais sobre o Canadá. Sim. Inscreva-se, deixe o like, comente, certo? Até a próxima. Tchau. Tchau.